Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre em que sentido Jesus Cristo é a palavra ou o Verbo de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós encontramos a seguinte referência que diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, queridos, o nosso Redentor, o Senhor e Salvador, ele é pré-existente. Ele já existia antes de se encarnar, de habitar aqui entre nós. É por essa razão que ele é o Verbo encarnado. Ele é verdadeiramente Deus conosco. No tempo certo, ele assumiu natureza humana. Mas existe uma certa confusão entre muitas pessoas quando se fala que Jesus é a palavra ou que Jesus é o Verbo. Quando refere-se a Jesus Cristo, a palavra, o Logos, Jesus ser o Logos de Deus, não quer dizer que ele é um ser impessoal ou que ele é algo, aquilo, uma coisa, como o pronunciar de uma palavra. Não, Jesus é uma palavra ou é a palavra, o Verbo personificado. Ou seja, isso quer dizer que Jesus, antes de vir para a Terra, já existia, porque ele é Deus, lógico, mas ele era e é um ser pessoal. Isso quer dizer que ele tem autoconsciência, consciência de si. Então, quando se refere a Jesus como a palavra ou como verbo, não se deve pensar que ele é o pronunciar de uma palavra ou que ele é apenas uma palavra como que solta sem essa palavra ser uma pessoa, sem essa palavra ser um ser pessoal. E como é que eu consigo provar que Jesus, que o Filho de Deus, antes de se encarnar, já era uma pessoa? Isso é simples, queridos. A definição de pessoa é alguém que tem uma autoconsciência ou consciência de si. Por exemplo, nós vemos diversas passagens nas Escrituras que o próprio Jesus refere-se a ele mesmo e ao Pai como seres pessoais. Por exemplo, em João capítulo 17, verso 5, ele diz: Pai, é hora de glorificar o Filho com aquela mesma glória que eu tinha junto de ti antes dos tempos eternos. Ele também diz: Eu via Satanás caindo em forma de relâmpago. Observe a expressão eu. E observe o tempo, quando ele viu. Por exemplo, antes de Abraão existir, eu sou. Isso não pode ser dito de uma coisa. Isso não pode ser dito de algo que não é pessoal. Jesus é uma pessoa, diferente da pessoa do Pai, diferente da pessoa do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Por essa razão, muitas pessoas têm caído no erro por não considerar que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, mas é o Verbo pessoal. É o Verbo que é criador. O texto de João continua dizendo: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E atenção, sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é sem aquilo, é sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa deturpação do sentido de verbo ou de palavra se dá pela associação de João capítulo 1 com Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou todas as coisas e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então as pessoas falam assim, olha só, a Bíblia fala que Deus criou tudo por meio da sua palavra, Jesus é a palavra, então Deus falou Jesus, ou seja, Deus o Pai falou a palavra Jesus, e então a palavra Jesus deu forma, criou todas as coisas. Isso é verdade em partes. Jesus ele também é criador, porque ele é membro da deidade, ele é o Filho. E Hebreus capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho, e sem o Filho também nada do que foi feito se fez. Isso está tanto em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, como no Evangelho de João, do verso 1 ao verso 5. Paulo também vai falar que todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele, lá em Colossenses. Então, Jesus ele é criador, mas quando se refere a Jesus como criador, não se deve pensar que ele é uma palavra sem ser uma pessoa, uma palavra impessoal. Não, Jesus é a palavra revestida de carne. O próprio João, na sua epístola, ele diz o seguinte, na primeira carta do apóstolo Paulo
do apóstolo João, ele diz assim: nós apalpamos, nós tocamos no verbo da vida, na palavra da vida, o Senhor Jesus. Na sua segunda vinda, Jesus é chamado de o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E veja que em todos esses momentos não está se referindo a uma palavra pronunciada no sentido de algo impessoal, mas refere-se a uma pessoa, a um ser pessoal. Isso é algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, mas Jesus é o verbo pessoal. Jesus não é essa palavra que eu estou falando. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, um ser pessoal, o Verbo pré-existente, o Todo-Poderoso, que no tempo certo assumiu natureza humana para a nossa salvação. Esteve aqui entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará. Então, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.